E nessa aula eu quero conversar com você sobre o que é um e-book. E-book nada mais é do que a abreviação de Electronic Book, que significa livro eletrônico. Livro eletrônico. Quero ver certinho aqui. Então, Electronic Book significa livro eletrônico. Trata-se de um livro no formato digital que pode ser vendido e entregue pela internet. Os livros digitais possuem inúmeras vantagens com relação aos livros tradicionais, tais como, vou listar algumas aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Primeira vantagem muito interessante e que se destaca bastante nessa comparação é que nos e-books não existe gasto com impressão. Gasto com impressão. Então você não gasta imprimindo seus livros. Segundo, estoque. Vamos colocar aqui, ó, sem estoque. Você não precisa de estoque. Basta você criar um e-book e dele você pode fazer quantas cópias você quiser e vender e distribuir sem limite de cópias. Ok? E uma terceira vantagem que é muito legal também é que você não tem gasto com frete. Como é um livro totalmente digital, você faz as vendas e entrega ele pela internet. Então, também sem gasto com frete. Sem gasto com frete. E o que é interessante também? Qualquer pessoa vamos colocar aqui, ó, com celular, com computador ou tablet, consegue ler um e-book. Então, o que a gente percebe com isso? Isso nos mostra que uma parcela muito grande da população pode ter acesso a um e-book. Porque hoje, celular, praticamente todo mundo tem, computador, tablet, qualquer uma desses aparelhos aqui é capaz de fornecer o acesso, né, para ter um e-book, para você poder ler, ter. Por isso é muito importante construir um e-book. Sempre quando você for pensar na construção do seu e-book, pensa duas coisas importantíssimas que você precisa ter na construção. Vamos colocar aqui, ó. Na construção do seu e-book, duas palavrinhas importantíssimas: dedicação e profissionalismo. Por quê? Pois isso pode ser fundamental para ajudar no crescimento do seu negócio. Ok? Então vamos para as próximas aulas, porque esse módulo é dedicado exclusivamente na construção e edição de um e-book. Ok? Então vão ter aulas muito bacanas. Você vai aprender a criar e-books em várias plataformas diferentes, estratégias de edição, uso de templates. Então tem muitas aulas legais, ok? Então vamos para a próxima aula. Bem-vindo. Nessa aula nós vamos conversar sobre a definição do tema do e-book. Ok? Nesse processo, para definir o tema do e-book, alguns fatores são de extrema importância. Vamos conversar sobre alguns deles. Eu vou listar aqui, ó. O primeiro, deixa eu colocar aqui, ó. Primeiro. A primeira característica de um e-book de sucesso é que ele resolve. Anota isso aí que eu vou colocar. Anota tudo nessa aula, porque esses tópicos aqui são a base de um e-book de sucesso. Resolve algum... Vamos colocar assim, ó, vamos colocar como verbo, resolver algum problema específico do cliente. Então, quando você
for definir o tema, o assunto do seu e-book, o que você tem que ter em mente? A primeira coisa, você tem que resolver algum problema específico do cliente, do seu cliente potencial, daquele cliente, daquela pessoa que você espera que seja o seu cliente, do seu futuro cliente. Vamos colocar assim, ó. Existem vários termos, avatar, persona, mas se resume num cliente potencial, na pessoa que irá comprar o seu produto. Então vamos refletir sobre isso. Olha, o cliente busca por conteúdos que possam ensiná-los a resolver um certo problema. Então, a empresa que oferecer essa solução estará à frente dos concorrentes. Ok? Então, quando você for escolher o tema do seu e-book, faça a seguinte pergunta. Vamos colocar aqui, ó, no processo de escolha. Seu tema, faça a seguinte pergunta. Isso é importante você estar anotando. Caso fique alguma dúvida depois, revise a aula, assista novamente. Eu tenho falado isso em várias aulas. É muito importante você ter um caderno. Eu sempre, quando eu faço cursos novos, gosto muito de estudar, de fazer cursos, de estar me atualizando o conhecimento, eu separo os meus cadernos de treinamento, porque nele você vai construindo o seu resumo. Caso fique alguma dúvida, ao invés de você ter que assistir a aula toda novamente, ficar procurando no curso, no seu resumo fica muito mais fácil de encontrar. Ok? Então, relembrando, eu sempre falo isso em várias aulas, eu já falei e vou continuar sempre repetindo. Tenha o seu caderno de anotação, organize os seus materiais, pois isso é muito importante para conseguir construir e consolidar um negócio de sucesso na internet. Okay? Então, no processo de escolha do seu tema, faça a seguinte pergunta: qual o problema eu posso resolver com o conteúdo do meu e-book? Lembrando, vamos colocar aqui para ficar aqui embaixo. Ó. Lembrando o seguinte, essa aula, esse módulo é dedicado exclusivo ao e-book. Então, nós vamos ver ferramentas, estratégia para criação do conteúdo, estrutura do conteúdo, como editar, tudo relacionado a e-book, ou seja, o nosso livro digital. No entanto, várias das coisas que a gente for aprendendo aqui dá para ser utilizado para criação de cursos, treinamentos, ok? Quando a gente está criando um curso virtual também, um curso digital, a gente tem que ter essa mesma coisa em mente. Qual o problema eu posso resolver? Ok? Então eu vou manter o foco aqui no e-book, mas você tenha em mente que você pode utilizar o conhecimento aprendido aqui para aplicar também cursos e treinamentos, ok? Então você tem que ter essa pergunta: qual o problema eu posso resolver com o meu conteúdo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. No módulo de criação de um site de vendas, a gente tem esse módulo aqui no treinamento, criação de um site de vendas. Se você está seguindo a ordem certinha assim do curso, você ainda não viu ele, não fez esse módulo. Mas você vai perceber lá que a gente criou, durante a aula, a gente criou um produto que se chamava Manual, criou um site de vendas de um produto fictício, que eu inventei lá, para servir de exemplo, que chama Manual do Barbeiro. E o foco desse manual era o quê? Era resolver alguns problemas que os barbeiros enfrentam no seu dia a dia. Exemplos como barbearias vazias, fidelização de clientes, estratégias para aumentar os lucros, técnicas para o aprimoramento do trabalho. Ou seja, nesse exemplo do Manual do Barbeiro, vem para resolver esses problemas pontuais. Sendo assim, tenha sempre isso em mente na hora de escolher o tema do seu e-book. Que problema irei resolver? Okay? Esse é o primeiro fator, eu considero um dos mais importantes, que ele é a base. Resolver algum problema específico do cliente. Okay? Esse exemplo que eu dei do barbeiro
foi para um público. Esse produto meu era direcionado para quem? Para cabeleireiros, para barbeiros. Ok, ele tinha um público específico. O meu público era barbeiro. Sempre a definição do tema, ela está ligado para quem você quer vender. Quem que vai ser o seu cliente? Então, o meu cliente foi, eu quero vender para os barbeiros, para as barbearias. Beleza, então qual o problema eu vou estar resolvendo para atrair a atenção dele? Ok? Então vamos lá para o segundo. O segundo fator também muito importante é verifique a quantidade. Então vamos colocar assim, ó, verifique, aí você vai anotando aí também. Verifica a quantidade de materiais disponíveis sobre o tema, sobre o seu assunto que você escolheu. Vamos descer aqui, ó, que fica melhor para ver. Então, verifique a quantidade de materiais disponíveis sobre o tema. Ou seja, é necessário que o tema que você irá escolher possua uma vasta quantidade de artigos, de texto, de livros que falam sobre esse assunto em questão. Pois, na construção de um e-book de sucesso, você deve reunir o máximo de informações. Por quê? Que precisa, então, ter muito conteúdo disponível? Porque você precisa reunir. Vamos colocar aqui, ó, reunir o máximo de informações sobre o assunto em si. Vamos colocar assim. Por que é importante? Para que você consiga entregar um conteúdo de qualidade. O objetivo é entregar para seu futuro cliente um conteúdo de qualidade. Um conteúdo de qualidade. Então, é importante escolher o tema que você quer mexer, definiu para quem vai ser o seu público, então verifica antes de começar a escrever. Tudo isso tem que ser feito, triado, antes de você começar a escrever. Porque senão, de repente, você escolhe um tema, até bacana, legal, só que quando você começa a escrever, você não encontra quase nada falando sobre ele. Então fica aquele e-book fraco, aquele e-book xoxo. Você não vai ter um diferencial com relação aos seus concorrentes ou um atrativo forte assim para os seus futuros clientes, ok? E um outro fator aqui que eu listei que eu acho importantíssimo é dê a preferência para temas que você tem afinidade ou interesse. Então vou colocar assim, ó, busque temas que você se interessa. Tem afinidade. Então, você vai buscar temas que você tem interesse, tem afinidade. Por que é muito importante isso, ter isso em mente? Pois assim, não será um fardo você estudar os assuntos para escrever o seu e-book. Muitas pessoas erram nesse quesito, pois escolhem seus temas pensando unicamente em algo que aparentemente vende muito, ok? E é claro que você deve trabalhar em cima de um tema que as pessoas demonstram interesse em comprar, é claro. Você não vai escolher um tema que você gosta, que você ama, mas que você já sabe que ninguém vai ter interesse em comprar isso. Claro que você deve pensar um tema sim, que tem um mercado para ele, que existem pessoas interessadas em adquirir. No entanto, você vai unir isso, né, com algo que você interessa, que você tem afinidade. Por que é importante? Que quando você faz isso, você une, vamos colocar assim, ó, até para ficar claro aqui, ó. Você vai buscar temas que você se interessa, tem afinidade. Então você vai unir. Vamos colocar uma setinha assim, ó, uma coisinha. Unir. Vamos colocar assim, ó, o útil
e o agradável. Olha como é que fica bacana. Unir útil e agradável. Agradável. E o que seria isso? O útil, vamos colocar aqui, ó. O útil, vamos colocar na frente dele. O útil é o quê? Algo que tem mercado. Que vende. Vamos colocar assim, algo que tem mercado, algo que vende. Por exemplo, vamos pensar aí, um nicho de emagrecimento, de atividade física, de maquiagem. É algo que as pessoas têm interesse, que elas buscam. Então é unir. Algo que tem mercado, que vende, seria o útil. Deixa eu colocar certinho aqui, ó. Então, unir o útil com o agradável. E o que é o agradável? O agradável vai ser justamente isso. Algo que você tem interesse. Vamos colocar assim, ó. Tema de seu interesse e afinidade. Porque quando você faz isso, você aumenta significativamente as chances de você produzir um material realmente diferenciado, que irá trazer os resultados que você deseja. Não vai ser um fardo, porque de repente você tem em mente lá, eu vou mexer com, vamos imaginar aí, ó, culinária chinesa, vou montar treinamentos, cursos sobre culinária chinesa, mas você não tem afinidade nenhuma com cozinhar, com culinária, não tem interesse. Então você vai começar empolgada, vai começar estudando, só que depois, quando os resultados que você deseja não aparecer, né, no tempo que você imagina logo no começo, você vai desanimar. Então isso é muito importante. Então a gente fazer um resuminho rapidinho aqui nesses 3 fatores que eu listei aqui, que é muito importante. Então vamos lá. Sempre quando a gente for pensar para definir um tema, eu vou até colocar aqui antes aqui, olha. Você vai resolver um problema específico do cliente. Sempre a definição do tema está ligado quem será meu futuro cliente? Está totalmente ligado. Você imagina o seu cliente. Isso é bacana. Definição do tema. Quem será meu futuro cliente? Ou seja, para quem que eu vou vender? Quando eu fiz lá o manual do barbeiro, eu pensei, vai ser um produto para barbeiros. Ok. Então, quem será o meu futuro cliente? Vai ser um barbeiro, vai ser mulheres grávidas, vai ser mulheres acima do peso, homens com problema da coluna. Então, eu defino quem será o meu futuro cliente. Beleza? Tendo isso em mente, eu venho para esses 3 fatores. Que problema que eu vou resolver desse cliente? Igual, por exemplo, quem será meu futuro cliente? Vai ser homens e mulheres acima de 60 anos que tem problema na coluna, que tem dores da coluna. Eu vou resolver o problema. Que problema eu vou resolver? Entendeu? Eu posso resolver ele através de ensinando um manual de alongamentos. Um manual de alongamentos específico para dores na coluna. Segundo, vou verificar a quantidade de materiais disponíveis. Existe muito conteúdo sobre isso? Eu vou lá, vou pesquisar. Hoje, né, com a internet, isso fica muito fácil, muito viável. Então, eu vou pesquisar a quantidade. Eu reuni livros digitais mesmos, vídeos, videoaulas relacionadas a esse tema. Reunir uma quantidade bacana para que eu possa realmente entregar um produto legal. E, enfim, eu vejo, eu tenho afinidade com a atividade física. Eu vou gostar de ficar assistindo esses vídeos, de criar os meus próprios vídeos, de repente criar textos assim. Então você faz o teste. Você viu, descobriu um potencial cliente, pensou num problema que você vai resolver, viu se tem ou não quantidade suficiente, você começa a fazer o teste, estuda um pouquinho, de repente se bateu aquela dúvida se você vai gostar ou não, e isso é totalmente normal, começa fazendo. Assiste alguns vídeos, dedica um tempinho, isso não é perda de tempo, ok? Você vai estar fazendo uma análise diagnóstica, se realmente você deve prosseguir com esse tema, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, então não vamos perder tempo não, já vamos para a próxima aula. Bem-vindo, e nessa aula nós vamos aprender um pouco como estruturar o conteúdo do e-book, ok?
após a escolha do tema do seu e-book, o próximo passo é arquitetar o conteúdo. Então, essa aula aqui agora, ela só deve ser feita após você fazer a aula anterior, que é sobre a escolha do tema, ok? Aqui nessa aula eu já estou presumindo que você já fez a pesquisa, já definiu quem será o seu cliente, qual será o seu tema, você já pesquisou os materiais que você vai utilizar de base para a construção do seu e-book, você já está com tudo isso em mãos. Então agora a gente vai estruturar, ok? Então vamos lá. Geralmente, quando nós pensamos em escrever um e-book ou até mesmo um livro tradicional desses impressos, o primeiro obstáculo que vem em nossa mente é: nossa, mas será muito conteúdo, não vou conseguir escrever tantas páginas sobre isso. Mas o que acontece? Quando nós olhamos o ato de escrever um livro com essa, entre aspas, visão ampla, realmente parece um trabalho, muitas das vezes, até mesmo impossível de ser realizado. No entanto, eu prefiro ver de outra maneira. Eu prefiro ver assim, ó. Vou escrever aqui de uma forma bem simples. E-book é igual a um texto grande. A grosso modo falando, vocês vão entender o que eu quero dizer. Um texto grande composto por vários mini textos. Uma definição bem simples, bem boba, mas que vai ajudar muito no nosso processo aqui de criação de um e-book. Então, como que a gente vê? Um e-book ou um livro tradicional é um grande texto, um texto gigante de 30 páginas, de 100, 150, falando sobre um determinado tema. E ele é composto por vários mini textos. São vários. Então, muitos mini textos compõem o texto grande. Ok? Então, com isso, a melhor forma, a forma mais simples de estruturar o conteúdo do e-book, eu vou listar aqui, ó, 6, se eu não me engano, que acho que são 6. São 6 fatores que são fundamentais nessa estrutura. Beleza? Vai ser um passo a passo. Aí, eu achei melhor aqui nessa aula eu utilizar um exemplo. Eu vou utilizar um exemplo e nele eu vou estruturando cada fator. Ok? Então, eu vou mostrar nesse exemplo aqui abaixo essa estrutura. Vamos pegar aqui, por exemplo, um tema. Vai ser o seguinte, olha para você ver como que fica interessante. Então, suponhamos que eu fiz a minha pesquisa e tudo mais. Aí eu escolhi o tema seguinte: vendas usando o WhatsApp. Então eu pesquisei, eu vi que é interessante, eu gosto de mexer no WhatsApp, eu creio que isso pode me dar um retorno, eu entendo que tem várias pessoas que têm interesse também em aprender mais sobre vendas no WhatsApp, e também eu vi que tem muito conteúdo, eu vi que tem vídeos, que tem textos, bacana falando. Então a escolha do meu tema foi vendas no WhatsApp. Então nós vamos estruturar todo o conteúdo do e-book baseado nesse tema. Então vamos lá. O primeiro fator aqui em questão é o seguinte: criar os mini textos, resolvendo possíveis problemas do meu cliente em potencial. Então vamos lá. Ó. Lembra que na escolha do tema eu falei, ó, pensa num tema que você vai ter que resolver problemas. Então aqui, ó, vamos colocar assim, ó, criar os vamos colocar aqui mini textos entre aspas, mini textos resolvendo os possíveis, aquilo que você acredita que são dores, que são realmente problemas do seu futuro cliente, problemas do seu cliente em potencial, ou seu futuro cliente em potencial. Ok, então vamos seguir nesse exemplo aqui, ó. Tudo que eu for listando aqui na estrutura, para ficar mais fácil para você entender, para você usar como base também na estruturação do seu conteúdo, eu vou utilizar esse tema aqui. O tema é vendas no WhatsApp. Então, beleza.
Então, criar mini texto. Então, eu começo e vou lá e crio um texto assim, ó. Como criar... Aqui, olha. Criei um texto assim, ó. Como criar uma conta comercial no WhatsApp. Então, criei esse primeiro texto. Pensei, bacana. Como criar uma conta comercial no WhatsApp? Então, fiz todo o passo a passo. Ensinei a criar a conta comercial. Segundo, como configurar mensagens automáticas, né, no WhatsApp. Automáticas. Como configurar mensagens automáticas. Segundo, melhor forma de atender os clientes, né, utilizando o WhatsApp. Vamos colocar alguns aqui só para facilitar. Como organizar, deixa eu pensar aqui. Como organizar os contatos usando as etiquetas personalizadas. Né, tem essa opção no WhatsApp. Personalizadas. Ok. Deixa eu ver se vem mais alguma coisa aqui. Deixa eu pensar. Beleza. Ó. Diferenças entre o WhatsApp convencional e o WhatsApp Business. Vamos colocar aqui tira aqui, ó, convencional e o WhatsApp Business. Bacana. Então, o primeiro aqui, criar mini textos. Repara um detalhe muito importante aqui que eu quero ressaltar com você. Nesse primeiro processo, você só vai criando os mini textos, porque vem na sua cabeça que tem relação com o seu tema, você vai criando. Você não se preocupa se esse vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, porque isso te trava. Isso trava a gente. Você pensar, primeiro eu vou escrever falando sobre isso, segundo sobre aquilo. Geralmente isso a gente perde muito tempo nesse processo de criação. O que eu aconselho, que eu acho que é bacana e funciona nos meus processos de criação, é fazer o quê? Criando os mini textos. Eu já tenho o tema, vai criando um tanto de mini texto resolvendo o problema. Tudo aqui é resolvendo o problema. Ó. Como criar uma conta comercial? Como configurar a mensagem automática? Isso são problemas. De repente, pegando por exemplo, esse aqui que a gente utilizou, né, esse exemplo, aí o cliente tem dificuldade de como fazer mensagem automática. Uma dor dele, né, um problema que ele não gostaria de saber como configurar mensagem automática usando o WhatsApp. Então você vai estar resolvendo como configurar essas mensagens. Entendeu? Sempre os mini textos estão resolvendo problemas específicos. Bacana. Então você listou aqui sem preocupar com a ordem. Você só foi colocando. Quis aqui expande, acelera o processo de criação, porque você não fica preocupado em colocar em ordem. Tudo que vir você vai colocando na cabeça. Beleza. Agora aqui, o segundo passo que será. Então, como eu falei aqui, ó, no primeiro você só cria, no segundo você vai organizar todos os mini textos em ordem lógica. Uma ordem que você acha que fica mais interessante. Vamos pegar aqui, por exemplo, como configurar uma conta comercial, como configurar mensagens automáticas. E eu entendo aqui, até coloquei proposital esse último aqui, ó, diferenças entre o WhatsApp convencional e o WhatsApp Business. Talvez ele ficaria interessante se ele fosse o primeiro. Entendeu? Ou de repente uma aula falando mais específico do que é o que é cada um. Não, se bem que aqui a gente pode colocar, ó, nessa aula vai explicar o que é cada um. Então de repente ficaria bacana, ó, diferença entre o WhatsApp Business e o convencional. Ok. Depois, aí que falou que vai explicar, né, que o WhatsApp Business é uma conta comercial, tudo mais. Aí logo já vem como criar uma conta comercial. Porque imagina, a pessoa vai criar uma conta comercial e depois lá embaixo só que vai falar
que o WhatsApp Business que tem essa função, então não faz muito sentido. E depois vai vindo as ferramentas, ó, como configurar mensagens automáticas, a gente poderia colocar ele como terceiro, como organizar os contatos usando etiqueta, seria talvez um quarto, e a melhor forma de atender os clientes seria como um 5. Entendeu? Então, assim, no primeiro processo aqui de criar esses mini textos, eu não me preocupo com isso, porque depois que os mini textos estiverem todos criados, para mim colocar essa ordem lógica fica mais fácil. Então, o segundo passo, criar uma ordem lógica para todos os mini textos que a gente criou. Então, depois que a gente fez isso, a terceira coisa, vamos colocar aqui um sumário, que faz parte da estrutura do seu e-book. Vou colocar aqui, ó, caso o seu e-book tenha muitos mini textos, seja realmente um e-book grande, um sumário pode ser uma opção interessante para contribuir nessa organização. Se você estiver fazendo um e-book mais curto, que ele é mais objetivo, tem poucos mini textos, eu não acho necessidade de um sumário então. Então aqui, ó, fica a seu critério. Vamos colocar assim, ó, caso possua muitos mini textos, que aí você já vai entender. Caso você tiver muitos mini textos para poder organizar eles, é interessante um sumário. Caso contrário, eu tenho muitos e-books que eu já fiz, que eu vendo, que eu utilizo para dar de bônus nos meus treinamentos, que eu não coloco sumário, porque às vezes é aquele tema pontual, é responder. Às vezes a gente cria um e-book respondendo uma pergunta, e só ele lá vai dar, por exemplo, umas 8 páginas, 12, que não há necessidade de colocar um sumário. Mas caso você julgue necessário, você coloca. Beleza? Segundo ponto, depois que você criou os mini textos, organizou, definiu se vai fazer ou não um sumário, você vem para introdução. Introdução. Às vezes muitas pessoas se enganam. Deixa eu até colocar aqui, ó, breve introdução, uma introdução curta. Vamos colocar assim, ó, é um pequeno texto para não escrever aquela introdução gigante. Muitas das vezes as pessoas se enganam. Como a introdução fica logo lá no comecinho do e-book, já quer fazer ela primeiro. Nesse livro eu vou falar sobre isso. Só que detalhe, ela nem criou os mini textos. Ela nem sabe realmente o que vai falar. De repente você começa a falar aqui, ó, como configurar mensagem automática. Mas você viu que não vou colocar isso no e-book mais não. Aí você já colocou na introdução. Então assim, você cria primeiro os mini textos, criou, organizou, aí você vai fazer uma breve introdução. A introdução é o seguinte, eu já sei que vai ter tudo isso. Então vamos pegar uma aqui de exemplo, ó. Vamos imaginar aqui, olha, uma breve introdução. Como a gente está utilizando um exemplo, vendas no WhatsApp, deixa eu criar uma introdução aqui, ó. Vamos ver, ó. Nesse e-book aprenderemos como... Vamos ver aqui, ó. Não, nesse e-book aprenderemos porque é melhor para seu negócio você utilizar uma conta comercial de WhatsApp. Estou utilizando aqui de exemplo para você entender. Então, ó, nesse e-book aprenderemos por que é melhor para seu negócio. Nesse e-book aprenderemos por que é melhor para seu negócio você utilizar uma conta comercial de WhatsApp. É lógico que você vai criar sua introdução, depois você vai fazendo uns ajustes. Troca a frase, coloca aqui um pouquinho mais para cima, que eu estou criando a título de exemplo para a gente não ficar muito tempo. Então, nesse e-book aprenderemos por que é melhor para o seu negócio você utilizar uma conta comercial de WhatsApp. Você aprenderá. Então, assim, o que vai ter nesse e-book? Ó, você aprenderá como configurar essa conta e também como
utilizar as principais ferramentas que o WhatsApp Business, vamos lá, que o WhatsApp Business oferece para seu negócio, oferece, vírgula, para que seu negócio fique mais organizado e profissional. Aqui só de exemplo, tá ótimo. Uma breve introdução. Então, ó, eu já sei os mini textos, então eu já sei o que vai ter no meu e-book. Então, ó, nesse e-book aprenderemos por que é melhor para o seu negócio você utilizar uma conta comercial de WhatsApp. Você aprenderá como configurar essa conta e também como utilizar as principais ferramentas que o WhatsApp Business oferece para que seu negócio fique mais organizado e profissional. Ponto. Entendeu? Logicamente, se eu fosse utilizar essa introdução, eu ia fazer uns ajustes, conferir a concordância, ver se o texto está bem alinhado, de forma concordância, uma concordância verbal, nominal. Isso é normal. Então a gente cria primeiro e depois vai ajustando. Mas para ficar claro aqui que tem que ser uma breve introdução, é um texto pequeno, com uma visão ampla. Ele vai dar uma visão ampla. Vamos colocar aqui uma visão ampla do seu e-book. O objetivo é a pessoa ler essa introdução e ter uma visão ampla do que o seu e-book vai falar. Ok? Vamos lá então agora. O quinto fator é o título. Título do seu e-book. Eu já vou colocar aqui, ó, um subtítulo. Eu vou explicar direitinho. Ele é uma frase chamativa. Vamos colocar assim, ó. Então, lembrando que isso daqui é o tema. É o tema do e-book. Não é o título do e-book. Meu e-book não vai chamar Vendas usando o WhatsApp. O título do e-book tem que ser algo impactante. Então, vamos colocar aqui, ó. Qual que é o título do e-book? Vamos pensar aqui, ó. Então, o título bacana pode ser, ó, Como alavancar suas vendas utilizando vou colocar aqui embaixo, ó, o WhatsApp Business. Então, esse seria o título. Como alavancar suas vendas utilizando o WhatsApp Business. Vai ser o título que vai lá em cima, aquele título grandão. Ok. E depois temos aqui um subtítulo, que vai ser uma frase chamativa. Então a pessoa bate o olho lá na capa do seu e-book e vê como alavancar suas vendas utilizando o WhatsApp Business. Bacana. E lá embaixo uma frase que completa esse título, que eu pensaria algo do tipo assim, olha, aprenda aprenda estratégias e técnicas exclusivas do WhatsApp Business. Aprenda estratégia e técnicas exclusivas do WhatsApp Business e deixe seu negócio mais e profissionalize seu negócio. Título de exemplo: aprenda estratégias e técnicas exclusivas do WhatsApp Business e profissionalize o seu negócio. Então, o que acontece? Geralmente, o título vai ficar lá em cima, aquele título grandão,
dando um impacto. Como alavancar suas vendas utilizando o WhatsApp Business. E lá embaixo aquela frase, um pouquinho mais embaixo. Como que ela vai fazer isso? Como que ela vai alavancar? Ela vai ser: aprenda as estratégias e técnicas exclusivas do WhatsApp Business e profissionalize o seu negócio. Ok? Então, vamos colocar assim: profissionalize o seu negócio aumentando. Vamos colocar assim, profissionalize o seu negócio. Deixa eu ver. Então aqui, como é alavancar suas vendas? Vamos mudar aqui, e aprenda estratégias e técnicas exclusivas do WhatsApp Business e venda todos os dias. Pronto. Porque aí já fica assim mais ligado à venda e aqui em cima a vendas também. Então o título é: como alavancar suas vendas utilizando o WhatsApp Business. E lá embaixo aquela frase chamativa: aprenda estratégias e técnicas exclusivas do WhatsApp Business e venda todos os dias. Tá ótimo. Então, beleza. Criou o seu título. Agora a gente vai para o último elemento aqui. Olha. O último e não menos importante, talvez até o contrário, talvez um dos mais importantes, que é a capa. Muitas pessoas vão comprar o seu e-book, vão ter o interesse, o interesse despertado no cliente em ler o seu e-book, em adquirir através da capa. E o que é interessante? Ver que essa estrutura aqui que a gente criou é uma estrutura inversa. Inversa por quê? O que é a primeira coisa quando a gente vê em um livro, num e-book? A primeira coisa é a capa, depois a gente vê o título, tá dentro da capa, depois a introdução, só que a gente está fazendo ao inverso. O que é importante fazer ao inverso? Vamos lá. Algumas dicas aqui que eu vou deixar. Quando a gente deixa a capa por último, por que ela é importante ficar por último? Porque o próprio tema, o tema que você escolheu, o seu título, vamos colocar assim, o tema, o título, os mini textos, tudo direcionam a criação da capa do e-book. Ou seja, vou explicar aqui no exemplo, você vai ver como que fica interessante. Por exemplo, posso criar uma capa, no nosso caso aqui, que é vendas no WhatsApp, que é utilizando o WhatsApp. Como que eu criaria uma capa? Então vamos pensar aqui, eu posso criar uma capa usando tons verdes. Então no nosso exemplo aqui, vamos colocar assim, para esse exemplo da aula, ou seja, para esse exemplo da aula, que é o que? É book do WhatsApp. Vamos colocar aqui, book do Zap, para não achar que isso é um padrão. Para esse exemplo aqui, para esse e-book que a gente está criando, posso usar, vamos dar uns exemplos. Usar tons verdes na minha capa. Por quê? Porque tem relação com o símbolo do WhatsApp. Eu posso colocar o logotipo do WhatsApp na capa, vai ficar legal. Também podemos incluir, olha, você vê que isso aqui fica interessante quando eu paro para pensar também. Podemos incluir símbolos que indique crescimento, que indique algo alavancando. Por exemplo, a gente vai colocar tons verdes, um logotipo, de repente um foguete, veio aqui na minha cabeça aqui, um foguete subindo, que indica crescimento, um gráfico que indique aumento, vamos colocar assim, gráfico de aumento, setas, talvez setas para cima, ou seja, com base em tudo isso, igual, meu tema é o WhatsApp, legal, então tons verdes, logotipo, e aqui é como aumentar as vendas, baseado no tema. Como aumentar? Então, aumentar, você imagina um foguete subindo, um aviãozinho, um gráfico de aumento, setas para cima, ok? Então, por isso que é importante. É legal que, como você já escreveu os mini textos, já escreveu a introdução, já sabe do que o seu e-book vai falar, aí você imagina, qual que é a capa que eu posso colocar aqui, que nela eu vou resumir tudo isso.
e vai ficar atrativo para o meu cliente, ok? Por isso que é importante deixar a capa por último, porque aí você consegue resumir todos esses elementos dentro, resumir eles, né? Encaixar todos eles dentro da capa, ok? Então aqui, ó, só fazendo um resumo rápido aqui, bem rapidinho. Você lá escolheu o seu tema. Às vezes eu sou até um pouco repetitivo falando, mas é para poder fixar bem os processos, ok? Então vamos lá. Você escolheu o tema do seu e-book. No nosso caso aqui foi vendas usando o WhatsApp. É o meu tema. Vou vender para pessoas, a ideia seria, vou vender esse e-book para lojistas que têm interesse em trabalhar com WhatsApp, ou até mesmo pessoas físicas que de repente estão iniciando um pequeno negócio. Seria o meu público-alvo. E o tema vendas. A primeira coisa, criar vários mini textos respondendo problemas, dores que o cliente pode ter. Depois, lembrando que eu crio esses mini textos sem preocupar com ordem, primeiro, segundo, terceiro, não. Eu só vou criando o máximo, né, ou a quantidade de mini textos que eu quiser. Depois eu organizo todos esses mini textos, crio um sumário, caso seja necessário. Depois faço uma breve introdução, explicando o que vai falar nesse e-book meu. Depois eu vou para o título. Penso num título de impacto, que tem a ver com o meu tema. E depois eu crio uma frase chamativa, que vai ficar logo abaixo do meu título, com uma letra menor. E por fim, eu finalizo com a capa. Ok? Finalizo com a capa. Lembrando que aqui, essa aula é uma aula de estrutura. Ok? Dentro desse módulo, a gente vai ter as aulas prática, que eu vou estar criando junto com você. A gente pode utilizar até esse exemplo aqui que a gente criou na aula. E eu vou estar ensinando as ferramentas, como que você edita o e-book, como que você salva, o formato ideal. Tudo isso a gente vai ter nessas aulas. Vamos ter aula de criação de capa. Então serão aulas muito legais, ok? Então essa aula aqui sobre a estrutura foi isso daqui. Espero que vocês tenham gostado e vamos para a próxima aula.